Vamos ao segundo vídeo falando sobre o sábado, meu amigo. Falando sobre o sábado. Esse é o segundo vídeo que eu vou gravar, creio que hoje somente esses dois. Entende? Então, assim, meu amigo, por favor, lembre-se, a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo. Cada um dará conta de si mesmo. Eu gravei um vídeo falando sobre que o nome do vídeo você pode procurar no YouTube, o canal Mistérios do Universo Espiritual. Aproveite e se inscreva lá, curta, compartilhe, entende? Porque nós compartilhamos tanta bobeira às vezes na internet, mas não compartilhamos a palavra de Deus. E enquanto isso, a Bíblia, o juízo segue no céu. O nome de cada ser humano está passando em revista. Nós vamos estudar isso aqui um dia ainda nesse canal. Entende? Então, lá no canal Mistério do Universo Espiritual, você vai encontrar, você pesquisar lá Lei e Graça, você vai encontrar um vídeo falando lá. Os dois temas centrais da Bíblia Sagrada é a lei e a graça de Deus. A lei e a graça de Deus. A lei é a base do governo de Deus, do universo de Deus. Os seres espirituais, celestiais, os anjos e outros mais, adoram a Deus porque amam a Ele. Então prestam culto. Amar a Deus de todo o coração, lembra? Mateus 22, versículo 37 até o versículo 40. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que o cristianismo tanto fala. Então, essa é a base do governo do universo. No entanto, Jesus fez um resumão da lei de Deus. Porque Moisés subiu no monte com 2 tábuas de pedra, não uma. Com 2 tábuas de pedra. Ok? Está no livro de Êxodo. Pesquisa no Google lá. Entende? Então, ele subiu com 2 tábuas de pedra. Sabe por quê? Porque na primeira tábua, nenhuma tábua de pedra, estavam escritos os 4 primeiros mandamentos, que é o relacionamento interpessoal entre o homem e Deus. E na outra tábua de pedra, na segunda tábua, estavam escritos os outros 6 mandamentos. Nas primeiras tábuas está escrito do mandamento do primeiro até o 4º mandamento. Como se interpreta isso, será? É o seguinte, porque amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? E depois o próximo como a si mesmo. Se eu amar a Deus, eu não vou ter outro Deus diante de mim. Primeiro mandamento. Se eu amar a Deus, eu não vou fazer mais escultura. Nem vou me curvar diante dela. Segundo mandamento. Terceiro mandamento, se eu amar a Deus de verdade, eu não vou tomar o nome dele em vão, vou respeitar e reverenciar. 4º mandamento. Não é o domingo, nem guardar domingo de festa. Não. É o sábado. Lembre-se do sábado para santificar. Êxodo 20, eu falei no outro vídeo. Êxodo 20, versículo 8, até o versículo 11. No versículo 8 diz, lembra-te do dia de sábado para santificar. Entende? Então, se eu amar a Deus de coração, eu vou obedecer o sábado. Porque eu amo Ele, e Ele é o Criador. E Ele é quem fez todas as coisas, e Ele coroou a criação com o sábado. Entende? O planeta Terra, o universo existe? Existe. Se o universo existe, o sábado continua lá coroado, porque ele coroou essa criação. Não, mas aí os teólogos, cheios de teologia, mas vazio do Senhor, nos vídeos do Facebook, aí você vê eles debatendo, procurando argumento, que Jesus, os primeiros discípulos, eles estavam no domingo, reunidos no templo, eles se reuniram no domingo. E o que isso tem a ver? Eles disseram que estava o sábado abolido? Não. Entende? Então, eles usam o argumento. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que obedecem ao domingo e não ao sábado, não seguem ao Senhor. Não estão seguindo ao Senhor, mas a Roma. E Roma sabe disso. O papado sabe disso. O protestantismo segue, querendo ou não, segue. Porque Senhor Deus, Ele colocou o sábado. Entendeu? Bom, voltando lá. Os 4 primeiros mandamentos. Lembra que eu estava falando? Agora os outros 6. Honra teu pai e tua mãe para que o Senhor teu Deus prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pede o jovem para obedecer a Deus. Esse é o 5º mandamento, não sei se eu vou lembrar os 10. Esse é o relacionamento entre eu e o meu próximo. Não matar, não adulterará, não furtará. É tudo relacionamento entre eu e o meu próximo. Se eu amar o meu próximo, eu vou roubar ele, vou matar, vou adulterar. Não cobiçar o meu próximo. Entende? Então, assim, é por isso que Jesus fez um resumão. Amar a Deus e o próximo. Cumpre toda a lei de Deus. Mas aí veio o cristianismo e diz assim, você viu? Então por isso Jesus aboliu a lei de Deus.
Então eu posso roubar e matar? Não, esse não pode, o cristianismo fala. Não pode, não. Uai, mas eu não posso transgredir o sábado? Mas é aqui em Êxodo 20, no meio, entre os nove preceitos da lei, e no quarto está o sábado. Veja o que diz Ezequiel 20. Veja o que diz Ezequiel 20. Estou abrindo a minha Bíblia aqui, agora estou com uma Bíblia maior, um pouco mais demorada. Ezequiel 20, 12. Depois Ezequiel 20, 20. Veja o que diz. Ezequiel 20. A Bíblia maior parece que é mais demorada, né? Para abrir. Veja Ezequiel 20. Mas já está chegando aqui. Confira na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, pelo amor de Deus. Nunca acredite em mim. Ok? Nunca. Ezequiel 20, versículo 12. Porque a palavra de Deus é a verdade. Nunca acredite em mim por isso. Eu te desafio, você aqui nesse vídeo, a estudar a palavra de Deus. Porque você é responsável por você mesmo. Eu estou aqui para te alertar. Ok? O diabo já colocou o mundo à perdição. Está levando o cristianismo, o protestantismo junto. Porque os dois temas centrais da Bíblia é a lei e a graça de Deus. A lei de Deus é a base do seu governo. E a graça de Deus em Jesus Cristo é o caminho, é a única forma de o homem ser salvo. É a lei de Deus que aponta o pecado para o homem, para que o homem vá a Jesus Cristo. É a lei de Deus que mostra o homem que ele é pecador, para que ele vá a Jesus Cristo. Como eu coloquei no outro vídeo, 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é transgressão da lei. Então, se eu pequei, eu preciso de um Salvador. É assim que acontece. É o relacionamento entre lei e graça de Deus. Entende? E o sábado, o que isso tem a ver? O sábado revela o seguinte, que eu deixei de adorar o meu Criador, aquele que fez todas as coisas, se eu transgredir esse dia. Se eu seguir a minha própria vontade. Vamos a Ezequiel 20, versículo 12. Veja o que diz. Também lhes dei os meus sábados, diz o Senhor, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O ser humano precisa saber que é Deus quem santifica o homem. Ele fala, por isso que eu dei o meu sábado. E aí olha o versículo 20 que diz, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Você quer saber quem é o seu Deus? Você sabe quem é o seu Deus? Você sabe? Você sabe quem é o seu Deus? Ele responde aqui, ó, santificai, Ezequiel 20, versículo 20, santificai os meus sábados, porque ele é um sinal entre mim e o homem. Entre mim e o homem. Pois servirão de sinal, a santificação do sábado serve de sinal, o Senhor está dizendo. Um sinal entre mim e você, crente. O sábado é um sinal entre mim e você, diz o Senhor. Um sinal. Para que vocês saibam que eu que santifico vocês. Porque lá na criação ele abençoou e santificou esse dia. Ele descansou nesse dia, mas também abençoou e santificou. Gênesis 2, versículos 1 e 2. Então santifica o meu sábado, para que vocês saibam. Ele diz assim, santifica os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e você. Não é o domingo entre mim e você. Os teólogos estão rompendo com o Senhor. Rompendo com o Senhor. Quando quebram, dizem que é o domingo e não o sábado. Estão dizendo assim, o Deus que criou o céu e a terra não é o meu Deus. Não querem aceitar isso, mas é a verdade que estão dizendo, segundo a palavra. Porque o Senhor diz aqui, santifica os meus sábados, ele diz. A palavra santificar aqui significa separado para algo. Significa que esse dia eu não faço as coisas que eu faço no cotidiano. Esse dia eu separo para adoração exclusiva a Deus. É isso que ele está dizendo. Santificar é nesse sentido aqui. Servirão de sinal entre mim e você, para que saibais que eu sou o Senhor que santifica. Que eu sou o Senhor vosso Deus.
Se você santificar o sábado, o Deus do céu vai estar sendo o seu Deus. Alguém disse assim certa vez: você durante a semana vê muitas pessoas vendo igreja e você não sabe não sabe a identificação. Mas no sábado, quando a pessoa diz esse dia é um separado e vai à igreja e diz assim: esse dia é um dia especial, eu não sigo as minhas próprias vontades. E eu vou ler para você aqui agora o que se deve ser feito no sábado. O que é a santificação do sábado? Porque aqui é o Senhor quem fala. Não é pastor, não é teologia, não. É a teologia bíblica. É a teologia, mas bíblica. Não é daqui, não. Mas é daqui, ó. Ó. Da palavra de Deus. Aqui, ó. Bíblia. Bíblia neles. Bíblia. Ok? Não é igreja adventista a qual pertence que fala, não. Aqui é a palavra de Deus. É a palavra. Entende? É a palavra. Então, não é coisa da mente. Então, santificar o sábado. Aí quando a pessoa vai à igreja, como eu estava dizendo, nesse dia, e separa, ele diz assim: o Deus que criou o universo é o meu Deus. Aquele que separou o sábado é o meu Deus. É isso que está dizendo. Veja, Isaías 28, agora me fugiu o texto aqui, mas o Senhor vai ajudar a me lembrar. Ezequiel 28, ô glória, não falei? O Senhor não deixa a gente a pé. Ezequiel 28, 13. Não Ezequiel 28. Isaías. Me fugiu o texto aqui agora. Me fugiu o texto aqui agora. Que eu ia mostrar para você, mas não tem problema. O Senhor daqui a pouco vai me trazer à tona. O Senhor vai me trazer à tona aqui o texto agorinha. Estou retornando ao vídeo aqui. Você sabe por quê que eu falo que eu estou retornando? Estou te dizendo, estou te informando. É porque é o seguinte: eu não tinha conseguido achar o texto, mas eu fiz questão de pausar esse vídeo, dar uma pausa, para encontrar esse texto, como se guarda o sábado, que o Senhor disse. Olha o que diz aqui. Isaías 58, versículo 13 e 14. Confira, você está com a sua Bíblia ainda aí? Está com a sua Bíblia? Vamos lá. Se desviar o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Você viu o que o texto disse, meu amigo? Você está conferindo na sua Bíblia, já disse para você não confiar em mim. Porque você é responsável por você, eu só estou te alertando. Se você desviar o pé de profanar o sábado, Isaías 58, versículo 13 e 14. Se você desviar o pé de profanar o sábado, de cuidar dos seus próprios interesses, no meu santo dia, diz o Senhor, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, olha, e honrar o sábado, não seguindo os seus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Você viu o que é santificar? Não é sexta-feira, não é domingo, é o sábado. Ah, Erasmo, mas que no Novo Testamento Jesus morreu. Aonde está escrito isso? Jesus morreu e cumpriu isso na lei. Você sabe o que a lei Jesus cumpriu? Isso eles explicam para você? É a lei da cerimônia do animal. É a lei da cerimônia do animal que cumpriu em Jesus. É a lei da cerimônia que se cumpriu. Não é a lei moral. Essa lei moral aqui, os 10 mandamentos, é eterno. Entende? Então o sábado, que é o dia que a Bíblia apresenta, não é o domingo, é o sábado, meu amigo. Entende? Não se iluda. Veja o que Jesus diz, já que eles falam tanto de Jesus em Mateus, que Jesus é quem cumpriu em Jesus, mas olha o Jesus, eu já disse isso no outro áudio, no outro vídeo que eu gravei para você. O Jesus que eles dizem, que eles estão defendendo, olha o que Jesus, ele diz em Mateus 5. Veja. Em Mateus 5, versículo 17. Veja.
Eles estão dizendo, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, abra sua Bíblia também. A Bíblia é grande e é um pouquinho mais difícil de achar. Eles dizem, que Jesus se cumpriu em Jesus. Então o que Jesus diz para eles? Quando eles disserem assim, falar isso para você, que Jesus tudo se cumpriu e tudo mais, aí você diz assim, e o que Jesus diz para nós? Eu vou te mostrar aqui. Mateus 5, versículo 17. Olha o que Jesus diz para eles. Vocês não pensem, Jesus disse, que eu vim revogar a lei ou os profetas. Revogar a lei e os profetas aqui é o Antigo Testamento, tá? Não pensa não. Ele diz assim, ó, não vim revogar, eu vim cumprir. Eu vim trazer aos estudiosos, dizem que essa palavra aqui, no grego, é plero, que significa plenitude. Eu vim dar o cumprimento devido da palavra de Deus. Não penseis que eu vim revogar a lei. Não pense. A lei ou os profetas. Não vim revogar. Eu vim cumprir a lei. Entende? Aí ele diz assim, olha o que ele diz no versículo 18, Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i e nem um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Nem um i nem um tio. É isso que Jesus diz. É isso que Jesus diz com os teólogos do século XXI, que dizem que a lei foi abolida. Entende? E ele prossegue, dizendo para esses homens, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que os menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, e eu ensino para você, meu amigo, a verdade. Aqueles, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Viu? Você viu o que Jesus disse? Viu o que Jesus disse para a teologia do século XXI, para os teólogos? Cuidado, meu amigo, cuidado com aquele. Eu falo grego, eu falo hebraico, eu falo aramaico, e daí? Tem importância? Tem. Eu estudei as línguas originais. Meu amigo, o que você precisa, que eu preciso também, é do Espírito Santo, que ilumina e que dá entendimento da palavra. Entende? Eles têm teologia sem o Espírito Santo, sem ele guiar a toda a verdade. João 16,3, não adianta nada. Leia João capítulo 3. Nicodemos conhecia toda a lei, um doutor da lei, conhecia. Conhecimento profundo teológico. Jesus disse assim, você precisa nascer de novo. Você não entende as coisas espirituais. Conhecer a teologia sem conhecer o dono da teologia, de nada adianta. Ok? Então, vamos prosseguindo aqui. Você viu o que Jesus disse? Entende? Aí, as pessoas podem dizer assim, mas Jesus está falando de outra lei, não está falando dessa lei não. Então Jesus diz para eles assim, veja o versículo 21. Mateus 5, 21. Ouviste que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo, Jesus diz, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão será sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha o versículo 27. Não é da lei dos 10 mandamentos que Jesus está falando, não? Olha o que Jesus diz. Olha o versículo 27, Jesus prosseguiu. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. É qual mandamento que Jesus está dizendo? É qual mandamento? É a lei dos 10 mandamentos. Mas aqui porque Jesus não está dizendo sobre o sábado, não. Quer dizer então que Jesus pegou lá dos 10 mandamentos, enfiou a mão no Novo Testamento, chegou no Novo Testamento. Ele foi lá, enfiou a mão na lei e aboliu só o sábado. Tirou o sábado de lá. Amigo, para pensar comigo. Tem sentido isso? Lá está a lei, Êxodo 20, os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra. Aí Jesus foi, pegou, enfiou a mão lá e falou assim, eu vou abolir isso aqui. Tirou o sábado e colocou o domingo.
Sim, porque quando se fala, os cristãos falam do século XXI, o protestantismo, o mundo evangélico fala assim, não, Jesus aboliu a lei. Aí eu falo assim, então vão entrar no supermercado e vão roubar. Eles falam, não, não pode. Ué, e é onde que está escrito? É na lei de Deus está escrito, eles respondem. Mas aonde que está? Êxodo 20. Aí quando fala o sábado, mesma lei, vê se tem cabimento. Aí, não, isso aí foi abolido. Então Jesus foi e tirou o sábado no meio. Tem cabimento, amigo? Não. Quem fez isso foi Roma, no catecismo. E numa Bíblia romana que eles traduziram, tem falando que eles fizeram isso. E o mundo protestante segue atrás deles. E você toma cuidado também. Mas o nosso Deus, ele diz assim, ó, jamais Mateus 5,17. Vocês não pensam que eu vim revogar a lei, não, tá? Porque passará o céu e a terra. Mateus 24,35. Mas as minhas palavras não passarão. Ele diz, não vim revogar a lei, não. Mas eu vim cumprir ela. E aí diz, quem ensinar essa palavra errada será considerada mínimo no reino do céu. Mas quem ensinar, ele está em versículo 19, quem observar ela e ensinar. Porque eu também tenho que observar e eu tenho que ensinar, mas também tenho que observar também. Então, meu irmão, que Deus abençoe você. Eu não posso mais estender mais esse vídeo. Toma cuidado. Tome muito cuidado. Atos 17, Atos 18, entendeu? Vem falando. Lucas 4, versículo 16, Jesus ia à sinagoga ao sábado. Entendeu? Atos 13, Atos 16, 17, tudo fala que os discípulos iam ao sábado ao templo. Simplesmente por quê? Por que, Erasmo? Por que tudo isso? Simplesmente porque os 10 mandamentos eram observados. E entre os 10 preceitos está o quarto, que é o sábado. Simples assim. Simples assim. Mas os teólogos insistem. Eu quero finalizar aqui, vou ver se eu acho rapidamente aqui, Mateus 24. As pessoas vão insistir com isso. Está profetizado. O mundo cristão vai se unir ao papado. E vai perseguir as pessoas que obedecem à lei de Deus. Aonde está escrito, era? Apocalipse 12, 17. 12, 17. Leia, confira aí, Apocalipse 12, 17. Vou repetir, Apocalipse 12, 17. Confira, meu irmão. Porque aqui é a Bíblia que é a verdade. É o livro aqui que eu prego. Diz lá assim: irou-se o dragão contra a mulher, a igreja, e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Quais são o restante da descendência da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus, mas não só os mandamentos também, e têm a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Confira, Apocalipse 12, 17. Apocalipse 14, 12. Aqui, a Bíblia diz, está a paciência e a perseverança dos santos. Os santos, quem são eles lá? Diz assim, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Não é só os mandamentos de Deus, e nem só a fé em Jesus, mas os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus é porque é a base do governo de Deus, porque aqueles que amam a Deus vão guardar os seus mandamentos. E a fé em Jesus é porque é pela fé, pela graça de Jesus que nós somos salvos mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Confere a palavra de Deus, meu irmão. Porque aqui é a palavra. É a palavra aqui. É a palavra de Deus. Entende? Esses são os santos. Eu ia te mostrar um texto aqui. Até quando eles vão insistir com isso? Deixa eu ver se eu acho o texto. Senão eu pauso o vídeo de novo. Porque aqui é a palavra de Deus. Mateus 24, 39. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Eu vou dar uma pausa no vídeo e vou te voltar com. Retornei com o vídeo para finalizar. Porque aqui eu vou mostrar na palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Até quando os homens vão insistir em pisar na lei de Deus, especificamente sobre o sábado? Porque não amam o Senhor. Se me amais, João 14,15, guardarei os meus mandamentos. Não amam o Senhor. Se amasse de verdade, guardaria. As pessoas dizem, eu amo o Senhor. Jesus diz assim, a prova de me amar é a seguinte, você obedece meus mandamentos? Não todos, menos o sábado. Tiago 2, versículo 10, diz assim, que aquele que obedece 9, mas tropeça em 1, é culpado de todos. Na matemática de Deus, alguém diz, 10 menos 1 não é 9, é 0.
Tem que obedecer os 10. Veja o que diz aqui. Até quando as pessoas vão continuar insistindo com esse negócio que o Senhor disse de forma clara? Cuidado com a teologia, meu irmão. Vá à palavra de Deus. Sabe até quando? Veja o que diz aqui. Por que Jesus falando sobre a sua vinda? Olha o que vai acontecer. Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, que ele cruza o céu e todos veem, é isso que Jesus está dizendo. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Todos vão ver no céu, quando todos veem no céu quando passa um relâmpago. Assim será a vinda do Filho do Homem, todos vão ver. E agora chegou o texto para finalizar esse vídeo que eu vou te mostrar. Até quando vão insistir pisando na lei de Jeová? Olha o que diz o Mateus 24, versículo 28. Onde estiver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Você entendeu? Onde estiver um cadáver, aí se juntarão os abutres, os urubus, os gaviões, para comer carne. E carne de quê? Dos homens. E que homens serão esses? Que pecaram contra o Senhor. E os cadáveres, de acordo com Jeremias, capítulo, eu acho que 23, e os cadáveres ficarão atirados pela terra, e o planeta Terra, de acordo com Apocalipse 20, virará um cemitério de mortos diante da ira de Jeová. Porque o contexto aqui é como sai um relâmpago, todos vão ver Jesus vindo, e o juízo de Deus se acenderá, e onde estiver cadáveres de homens mortos, se ajuntarão os abutres para comer carne de gente, de pessoas que morreram. Desobedecer a Jeová? Hão de desobedecer a Jeová? A lei de Deus, a lei de Jeová, o único instrumento pelo qual podemos ver que somos pecadores? Pois é, violaram e não viram o pecado. Porque a lei mostra assim, olha, é pecado trabalhar no sábado. É pecado. Você precisa santificar esse dia. Não, vamos passar, não é mentira. A lei diz, então? Então, vocês não têm pecado, né? Eu estou mostrando o pecado de vocês, mas vocês tiraram. Então, vocês ficaram cegos. E quando Jeová se manifestou, a santidade dele consumiu vocês. Onde estiver o cadáveres, aí se ajuntarão os abutres para comer carne. Meu irmão, minha irmã, você vai continuar brincando com uma coisa séria dessa? Eu poderia passar aqui 3 horas fazendo um vídeo para você falando sobre sábado. 3 horas, 4 horas, falando direto. Mostrando texto e mais texto. Mas aí você não ia suportar. Eu suporto. Porque eu quero defender Deus. Será que Deus precisa de advogado? Não. É porque eu quero te mostrar. Porque Deus quer salvar você e a mim. Por isso, essa seriedade. A lei de Deus nos leva a Jesus. Vá a Jesus. Confesse o seu pecado. Aceite obedecer à lei dele. Aceite Jesus no coração. E pela fé, ele te dará força para obedecer à lei de Deus. Em nome de Jesus.